Olá, pessoal. Abordaremos agora as propriedades periódicas dos elementos, classificação, comportamento e propriedades. Inclusive, definiremos o que é um elemento químico. Bom, no início eu irei dizer que, primeiro, essas são as referências que foram usadas para criar esses slides. Ressaltando as que estão em negrito, que inclusive são as referências que eu recomendo para vocês estudarem. Particularmente na parte de modelos atômicos e propriedades periódicas, vocês podem usar inclusive o livro de Química Geral do Atkins, que é esse primeiro que está aqui destacado, esse livro. Bom, então nós não temos nenhum interesse de fins lucrativos com relação a esse vídeo e esse material que está sendo criado e disponibilizado para vocês. Estamos usando, por exemplo, alguma plataforma, podemos usar como YouTube, e nosso interesse também não é monetização. Nosso interesse é apenas ministrar essas aulas de Química Inorgânica 1 do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Espírito Santo Alegre. Pretendemos apenas ministrar essas aulas de modo online para atender os alunos. Então, dito isso, iremos continuar com o nosso curso de modelos atômicos e também propriedades periódicas. Bom, o ano passado, o ano de 2019, foi considerado o ano internacional da tabela periódica, e a revista brasileira de química chamada Química Nova lançou um editorial, que foi a capa, inclusive, claro, da revista. Lançou uma edição, na verdade, sobre os elementos químicos estratégicos para o Brasil. Há vários artigos interessantes lá sobre química descritiva, sobre elementos químicos, sobre tabela periódica. Eu recomendo vocês visitarem, é gratuito o acesso a essa revista e seus artigos, e há excelentes artigos feitos por vários professores e pesquisadores do Brasil. Em particular, eu ressalto este artigo, escrito pelo professor Geraldo de Lima, Luiz Barbosa e Carlos Alberto Filgueiras, da Universidade Federal do Espírito Santo, cujo título é Origens e Consequências da Tabela Periódica, a mais concisa enciclopédia criada pelo ser humano. Aqui está o link para vocês acessarem o artigo. Esse é o professor Carlos Alberto Filgueiras, pelo qual eu tenho um grande prazer em poder, de tempos em tempos, estar escrevendo para ele, trocando algumas ideias. Ele é uma grande inspiração, né? É uma pessoa que tem um conhecimento fascinante, e eu recomendo vocês, inclusive, pesquisarem sobre seus trabalhos na literatura. Tem muitos trabalhos sobre história da química realizada no Brasil e sobre a química no Brasil. Então, o professor Carlos Alberto Filgueiras é uma pessoa fantástica, que eu tenho um privilégio e prazer em conhecê-lo, e eu faço aqui essa propaganda para vocês lerem esse artigo fascinante sobre a tabela periódica que foi comemorada no ano passado, de 2019. E aqui é um vídeo onde ele e o professor Carlos Luiz Cláudio Barbosa comentam sobre a tabela periódica e seu feito. Vocês podem ver esse vídeo no YouTube. Eles são professores da UFMG. Bom, então iniciaremos aqui a ideia de elemento. Então, nós representamos um elemento, por exemplo, por essa simbologia, onde é o elemento em questão, Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, e A é o número de massa atômica, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nós teremos um átomo. Um elemento é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Claro que pode variar o número de massa atômica, que está relacionado então aos isótopos, ou seja, elementos que têm o mesmo número atômico, porém pode variar sua massa atômica ou o número de massa atômica, porque varia-se o número de nêutrons. Lembrando que o número de massa atômica, A, como vocês viram no curso de Química Fundamental, o número de massa atômica é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons em um certo átomo. Então, se nós considerarmos átomos do mesmo tipo, digamos com o mesmo número atômico,
ou inclusive também com vários tipos de isótopos, mas átomos do mesmo tipo, um conjunto de átomos do mesmo tipo define então o elemento. Então o elemento é um conjunto de átomos do mesmo tipo. Quando dois ou mais elementos reagem entre si, por exemplo, o elemento X reagindo com o elemento Y, forma-se um composto, onde o A e o B, aqui representados, estão relacionados com as proporções estequiométricas de átomo do elemento X, no caso representado por A, e a proporção de átomos referente ao elemento Y. Então, por exemplo, nós temos aqui o elemento químico hidrogênio, pelo qual seu alótropo mais estável, que é aquela sua forma, a substância encontrada na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão. No caso do hidrogênio, ele é um gás, G é o estado de agregação, e esse gás é formado por dois átomos de hidrogênio, H2. Então quer dizer que nós temos uma molécula com dois átomos de hidrogênio. Esse 2 na frente é o coeficiente estequiométrico, e aqui seria 1. Então, este é o elemento hidrogênio, que é composto por dois átomos de hidrogênio ligados entre si, formando uma molécula. Em outras palavras, o elemento hidrogênio é composto, claro, por átomos de hidrogênio, só que esses átomos estão ligados em pares, formando então as moléculas de hidrogênio. É a mesma coisa para o oxigênio. Tá? Então são elementos químicos que estão na sua forma mais estável nas condições normais de temperatura e pressão, na forma gasosa. Então, o elemento oxigênio é composto, claro, por átomos de oxigênio ligados em pares, formando moléculas de oxigênio. Tá? Então, quando o elemento hidrogênio reage com o elemento oxigênio, nas suas proporções estequiométricas específicas, formam-se duas moléculas de água, também na fase gasosa. Aí depende da temperatura, mas também podemos representar como sendo líquido, né? Porque a água na temperatura normal, na condição normal de temperatura e pressão, é líquida. Enfim, mas o que importa aqui é que este é o composto. Como vocês vão ver, nós temos o elemento hidrogênio, o elemento oxigênio e o composto H2O, onde nós temos então baseado na fórmula estrutural da molécula de água, a gente pode ver que nós temos dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Só que nós teremos, claro, duas moléculas de água por questões estequiométricas. Tá? Então, é isso que significa esse símbolo A e B. Então, quer dizer que nós temos para cada molécula de água, formada dos elementos hidrogênio e oxigênio, nós vamos ter dois hidrogênios e um oxigênio. Lembrando que esse 2 na frente aqui é o coeficiente estequiométrico. Bom, então aqui nós temos a tabela periódica dos elementos, onde neste grupo aqui, 1A, nós temos os metais alcalinos, representado aqui. Esse outro grupo 2A são os metais alcalinos terrosos. Aqui, essa parte rosa, nós teremos os metais de transição. Aqui já falamos dos metais alcalinos terrosos, metais de transição. Nós vamos ter os lantanídeos, que são esses rosas aqui, ou também chamado de terras raras. Nós teremos os actinídeos, tá? Aqui descritos, a cor. Teremos os metais representativos, que são esses aqui, por exemplo, nessa região aqui, cinza, se não me engano. Eu tenho um pouco de dificuldade com cores. Os semimetais, que são esses da diagonal aqui. Esse da diagonal aqui. Semimetais. E nós temos os não metais, que são esses verdes mais escuros. Os halogênios, família 7A, e finalmente os gases nobres, família 8A. E nós temos os estados de agregação: sólido, simbolizado por S, líquido, simbolizado por L, e gás, simbolizado por G. Grande parte dos elementos químicos, grande parte é sólida. Apenas dois elementos nas condições normais de temperatura e pressão, ou em 1 atm de pressão e 25 graus Celsius,
Nessas condições, que eu vou chamar de condições normais, de temperatura e pressão, o hidrogênio ele é líquido e o bromo também. O resto, a grande maioria, vai ser sólida. Só que nós temos alguns, né, que serão gasosos, que são esses azuis aqui. Por exemplo, o elemento nitrogênio, que está presente na nossa atmosfera terrestre, ele é um elemento gasoso, formado por moléculas de nitrogênio, ou seja, uma molécula composta por dois átomos de nitrogênio. Um conjunto de átomos de nitrogênio, que no caso esses átomos estão agrupados em pares, formará o elemento químico nitrogênio. O mesmo para o oxigênio e para o flúor e cloro. Esses são os elementos gasosos. Nas condições normais de temperatura e pressão. E aqui são os gases nobres. Esses elementos, além de serem difíceis de serem encontrados, eles apresentam apenas um único átomo. Por isso que são chamados de gases nobres. São elementos compostos de um tipo de átomo, claro, como todo elemento, porém, esses átomos não estão interagindo por ligações fortes, covalentes, por exemplo. Estão interagindo por ligações fracas, como ligações de Van der Waals. Então, dito isso, iremos agora analisar as propriedades dos elementos. Uma delas é o chamado de raio atômico. Então, só para relembrar, um elemento é composto por um conjunto de átomos. Né? Como que esses átomos interagem? Né? Então, pegando aqui, nós teremos o raio atômico, que é uma propriedade periódica. Ele é definido como sendo a distância do centro de um átomo, de um mesmo elemento, claro, né? O mesmo tipo de átomo, a distância entre eles. Né? Que também pode ser definido como... Aliás, desculpa. Se nós pegarmos, o que vai ser um raio atômico? Né? Vai ser basicamente a distância entre o núcleo e os elétrons mais afastados. Ou seja, os elétrons da valência. Isso vai ser o raio atômico. Então, por exemplo, o raio atômico seria esse vetorzinho aqui, ó, que sai desse centro e vem até aqui a valência. Tá? Uma forma de saber qual que é esse raio é calcular a distância entre pares, né, de dois átomos, claro, do mesmo tipo, né, e dividir essa distância por 2. Aí nós teríamos esse raio atômico. Ok? Então, o raio atômico nada mais, nada menos é pensado para um átomo no elemento, e esse raio é a distância entre o núcleo desse átomo até os seus elétrons de valência. Vamos então entender agora como que esse raio atômico varia nos elementos da tabela periódica. Nós chamamos, inclusive, uma coisa muito importante que foi esquecido de mencionar, na vertical nós temos os grupos da tabela periódica, na vertical. Tá? Então, na vertical, nós temos os grupos, chamados de grupos. Ou famílias também, família 1A, 2A e assim por diante. E na horizontal, nós teríamos os períodos. Os períodos. Então, período 1, 2, 3, 4. A gente também pode chamar de período K, de camada K, camada L, camada M. E vocês vão ver que esse 1 está relacionado ao número quântico principal, por exemplo. Tá? Dentro do modelo de átomo de hidrogenoide. Então, 1 seria o número quântico principal 1, 2, número quântico principal 2, ou pode ser representado por letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, a gente figura isso dessa maneira aqui. Então, pegando uma parte da tabela periódica, como que vai variar esse raio atômico ao longo da tabela? Tá? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, no mesmo período e vamos racionalizar em termos de um mesmo período. Quando a gente pensa no mesmo período na horizontal, né, o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, o elemento lítio. Esse elemento lítio ele vai apresentar um menor número de prótons. Ele tem um número atômico menor. Então, vamos colocar aqui, ó, o número atômico aqui vai ser desse tamanhozinho e o número atômico do flúor vai ser maior, tá? Pegando os extremos, tá bom? Então, se o flúor tem um número atômico maior, quer dizer que ele vai ter mais prótons. Claro que vai ter mais elétrons também, mas se ele tem mais prótons,
e tem um número, tem mais prótons, o que vai acontecer é que, com relação ao lítio, que vai ter menos, mas na valência apresentam o mesmo número de elétrons, isso que é importante, os átomos do mesmo período, tá? Na sua... Não, desculpa, eu cometi um erro aqui, desculpa. Vamos de novo, vamos continuar. Nós temos aqui então, né, o número atômico do flúor e do lítio. O número atômico do flúor ele é maior do que o número atômico Z do lítio. Tá? Porém, né, no mesmo período, esses elementos estarão numa mesma camada. Claro, o número de elétrons na valência ele muda, tá? O número de elétrons na valência ele muda muito pouco, mas eles vão ter o mesmo período. Então, por exemplo, no caso, se a gente pensar dentro do modelo de Bohr, então a gente teria um núcleo aqui, estaríamos na camada o quê? KL. Então essa seria a camada K, que é referente ao número quântico igual a 1, e L seria a camada de número quântico igual a 2. Então o que acontece? Quando nós temos uma quantidade muito grande de prótons aqui, como é o caso do flúor, vai ter uma tendência em esta camada de valência, no caso do flúor, ser atraída fortemente pelos os elétrons na camada de valência vão ser mais atraídos eletrostaticamente pelo núcleo, carregado positivamente com um número atômico muito grande, ou seja, tem muito mais próton. Logo, esse átomo vai ficar menor, então por isso que ele é pequenininho aqui. 58 significa 58 picômetros, essa que é a unidade, picômetro, que é igual a 10 elevado a menos 12 metros. Eu acredito que seja isso. Deixa eu só conferir se picômetro é 10 a menos 12 mesmo. Só um segundo. Pico. Pico, é isso mesmo. É 10 elevado a menos 12 metros. Então vejam bem, como o flúor tem uma carga nuclear muito maior e ambos apresentam duas camadas apenas, né, eletrônicas, quer dizer então que o átomo de flúor, no elemento flúor, vai ser menor do que o lítio. Ok? Então, é o efeito da carga nuclear, ou seja, do número de prótons que, pensando numa mesma camada, vai fazer com que certo elemento tenha maior raio atômico, ou seja, o átomo seja maior ou menor. Então, a gente pode dizer que o átomo de flúor ele é menor do que um átomo de lítio. Então, qual que é a tendência de aumento do raio? Até então, da direita para a esquerda. Só que aí, quando a gente pega agora na vertical, o que nós observamos, na verdade, é o que? Nós observamos é que vai aumentando-se, na medida que a gente vai descendo nos períodos, a gente vai aumentando o número de camadas, camada K, camada L, camada M, e o átomo vai ficando cada vez maior, e o raio vai aumentando. Então nós podemos inferir, né, que a tendência de aumento, né, do raio atômico é da direita para a esquerda, na horizontal, e de cima para baixo na vertical. E aqui nós temos um desenho que ressalta essas tendências, né, colocando tudo isso numa escala. Então esse aqui seria o número atômico do elemento em questão, e esse aqui seria o raio atômico em picômetros. Então, se nós pegarmos do lítio, por exemplo, como nós vimos, até o flúor, o raio diminui. Então aqui o que? Nós teremos uma diminuição do raio. Então essa aqui é uma tendência. Por isso que se chama tendências periódicas. A gente vai vendo padrões periódicos referente aos elementos. Tá? Então sempre pegando da esquerda para a direita, você vê que ele vai diminuindo. Só que se nós pegarmos, por exemplo, aqui ó, nos grupos, né, nos períodos, né,
KLM, por exemplo, que é o lítio, sódio e potássio, olha para vocês verem, lítio, sódio e potássio, você vê que esse raio ele vai subindo, ó, uma outra tendência periódica. É uma outra tendência periódica, olha que interessante. Se a gente pegar aqui, eles vão subindo, ó, tá? Claro que depois chega um ponto que ele não sobe tanto mais. Mas aqui é ao longo dos períodos, né? Na vertical. E aqui é na horizontal. Pensando na tabela periódica, significa sairmos da esquerda, do lítio, e irmos até a direita no flúor. Ok? Então, esta é a definição e as propriedades periódicas referente ao raio atômico, que, resumidamente, significa a distância de um átomo daquele elemento, a distância de um átomo daquele elemento, ou seja, a distância de um núcleo atômico daquele elemento até o seu elétron, seus elétrons de valência ou a camada de valência.